E hoje a gente vai focar principalmente em como o Reiki pode auxiliar na saúde mental, né, doutora Alessandra? Isso mesmo, Carol. A gente está num dia muito importante, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial para Valorização da Vida e Apoio à Saúde Mental. E eu vou trazer alguns esclarecimentos nessa coluna de hoje sobre o Reiki, sobre o quanto a gente precisa olhar para a nossa saúde mental, mas a gente deve fazer isso o ano inteiro. Não é só no mês de setembro, não é só hoje. Hoje eu quis trazer um aspecto importante, inclusive de conscientização do quanto a gente precisa adequar alguns termos, né? A ciência passa por adequação de termos e a população vai passando por isso também depois de um tempo, porque a gente vive uma sociedade e às vezes o que uma pessoa fala que tem uma certa audiência, o que vocês repórteres falam, que chega numa quantidade grande de pessoas, pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente. A gente vem falando muito sobre saúde mental, né, Carol? Porque é necessário que a gente fale sempre, principalmente para diminuir preconceitos, estigmas, porque tem muita gente ainda que tem dificuldade em buscar auxílio, seja qualquer tipo de auxílio, por se sentir assim vulnerável, por achar que tem alguma questão psiquiátrica. E eu falo que se todo mundo buscasse ajuda e pudesse fazer qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de assistência para se sentir melhor, o mundo estaria muito mais equilibrado do que a gente observa hoje, né? Então, algo que eu queria trazer é que a gente só consegue efetuar uma mudança na nossa vida se a gente mudar ciclos, se a gente mudar comportamentos. E a nossa saúde mental, ela está intimamente ligada à nossa alimentação, a se a pessoa faz atividade física, se a pessoa tem hobbies, se ela pratica algum tipo de atividade que traga satisfação, algum tipo de lazer, como essa pessoa dorme, se ela tem um sono reparador, o que ela pensa, o que ela sente, como são as ações. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa olhar para tudo isso. E não adianta a pessoa acreditar que ela vai ter um resultado diferente se ela não se propor a mudar hábitos. Então, eu venho falando bastante sobre isso e eu sempre vou bater nessa tecla. Eu falo que eu não tenho pacientes, Carol, eu tenho pessoas que são sujeitos ativos da mudança, eu auxilio, eu indico o que está acontecendo, eu trago consciência nos meus atendimentos, mas a pessoa precisa fazer um movimento de querer mudar. E nesse sentido, querer mudar, eu venho no movimento desde o ano passado de adequação do termo que a gente utiliza quando a pessoa está num sofrimento muito profundo e tem algum tipo de ideação. Então, eu comecei, desde o ano passado, a usar o termo de valorização da vida. Por quê? Como é para a pessoa quando a gente traz o termo suicídio? Prevenção do suicídio. É um termo mais pesado. Sim. E quando a pessoa está nessa situação, é algo muito grave, precisa de atendimento rápido, é algo urgente, não tem como esperar. E o que a gente faz aqui no Saúde Integrativa é uma ação preventiva. É toda semana, é todo mês, é o ano todo. Então, quando eu entrei em contato com esse termo valorização da vida, para mim foi muito mais adequado, porque eu posso falar em qualquer momento valorização da vida, a vida daquela pessoa é importante, a presença dela é importante. E eu falo isso, Carol, porque eu tenho muitos exemplos na minha rotina diária, dentro da minha vida comum, como um sujeito comum, mas como terapeuta também e como cientista. E eu vou trazer alguns exemplos rápidos para que a gente consiga entender o quanto uma adequação de termo pode fazer toda a diferença, tá? Eu trabalho muito com pessoas que querem e precisam mudar o ambiente de trabalho, que precisam encontrar um propósito de vida, se sentir mais entusiasmadas com o que realiza, né? E aí a primeira coisa que eu explico quando eu atendo a pessoa é mudar
a palavra trabalho por serviço. Por quê? Eu não sei se os nossos ouvintes sabem, mas a palavra trabalho tem uma origem do latim que significa tripalium, que é um instrumento de tortura. Ah, Então, o que inconscientemente a gente traz para o nosso corpo, toda vez que a gente fala, eu vou trabalhar, então eu vou ser torturado, eu estou indo para uma tortura, e não é assim. e não é assim. Então, há alguns anos, eu comecei a falar que eu vou para o meu serviço, eu estou a serviço. E isso trouxe uma mudança muito grande para a minha vida, e todas as pessoas que eu atendo que passaram por esse ajuste de termos sentiram também essa diferença. Que interessante, doutora. Eu nunca tinha parado, não sabia dessa origem do latim. E a gente normalmente fala as coisas sem pensar, Isso. mas a palavra tem poder, né? Ela tem um poder grande na nossa vida, e a gente precisa de adequações de termos, tanto para a gente falar com uma pessoa, para dar uma notícia. É fundamental a atualização para a gente se comunicar. E se a gente fala o tempo todo, todo dia, que a gente está indo trabalhar, e não que a gente está indo servir ou que está indo para o serviço, o que a gente está trazendo para a nossa rotina? Uhum. Uma outra palavra que é muito importante, obrigada, ou obrigado para o homem. A raiz dessa palavra guarda a energia de obrigação. Então, eu estou te agradecendo porque eu devo algo a você. Então, eu estou sendo obrigado a agradecer. É essa a raiz da palavra. Então, quando eu entrei em contato com o sentido dessa palavra, fazendo a prática da gratidão, eu mudei ali na hora. Porque eu sou assim, eu sou muito pragmática. Se tem que mudar, vamos mudar já. Eu sou uma pessoa disciplinada para trazer mudanças para a minha vida. E aí eu comecei a dizer agradeço. E era muito complicado para mim, porque eu vivia dizendo muito obrigada. Eu sou uma pessoa que eu agradeço muito, né? Ainda bem. E aí eu comecei, né, a falar o agradeço, e era estranho para mim. O meu círculo de pessoas olhava para mim e falava, nossa, o que ela está falando? Então, eu não comecei a falar gratidão, mas eu comecei a falar agradeço. E eu percebi uma mudança tão grande ao meu lado. As pessoas que estão na minha casa falam agradeço. As pessoas que eu atendo começam a falar agradeço. Então, vira uma enxurrada de energia que transforma. Porque agradecer, a raiz da palavra é dar graças. Então, é uma mudança muito importante. Imagina, toda vez que eu falar para você, Carol, eu agradeço, eu estou dando graças ao que você me diz. Uhum. E a sua marca registrada. E aí, quando a gente fala valorização da vida e não prevenção a uma ação que é tão triste, a gente começa a mudar um paradigma na nossa sociedade. Uhum. Então, a gente fala, você é importante para mim, para sua família, para os seus amigos, então, por favor, se cuide. Então, faz toda a diferença quando a gente está nesse mês, que é um mês que a gente fala sobre isso, né? E aí, pensando na valorização da vida, eu trago aqui um incentivo importante. Ontem eu atendi uma pessoa que tem uma consciência incrível do corpo dela e do que ela passa. Se todo mundo tivesse uma consciência do que está acontecendo com a saúde mental, com a saúde física, seria muito mais fácil da gente tratar e lidar, né? Ela falou assim, eu achava que eu dava conta, eu achava que eu era forte, que eu conseguia sozinha, e por isso eu demorei tanto tempo para buscar terapia. É o que muitas pessoas acreditam. E, felizmente, a gente tem conseguido mudar essa visão da terapia. Então, eu trago aqui, né, o meu convite para buscar terapia, seja qual for que melhor se encaixe para aquela pessoa. Ela quer fazer terapia com psicólogo? Ótimo. Ela quer fazer uma terapia integrativa? Ótimo. Ela quer fazer encontros online, terapia em grupo, com meditação, com terapia comunitária?
não importa. Para mim, o importante é que a pessoa se sinta bem e que ela busque auxílio e que com esse auxílio ela se sinta melhor. Para mim, isso é o fundamental. Eu vejo muitas pessoas trazendo o rótulo. Só pode fazer terapia se for com esse tipo de profissional. Eu não tenho esse posicionamento. Eu sinto que a gente precisa auxiliar o próximo, independente de como seja. Um local que auxilia muitas pessoas é o Centro de Valorização da Vida, que inclusive vocês fizeram uma reportagem essa semana. Parabéns, inclusive, Carol, pela reportagem. Muitas pessoas não sabem que pode ligar por qualquer motivo. Eu não estou bem, eu estou ansiosa hoje, eu acho que eu não vou dar conta de fazer determinada situação. Ligue para o CVV. Pode auxiliar, não é só numa situação de extrema necessidade. Então, a gente tem que buscar ajuda. CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, existem listas de esperas, mas a pessoa vai, coloque o seu nome naquela lista e espere o seu atendimento. Eu faço encontros a cada 2 semanas, oferecendo meditação gratuita pelo AC Camargo Cancer Center, e vou começar a fazer pelo meu perfil. Meditação auxilia muito, respiração consciente auxilia muito a pessoa parar um pouquinho, fazer uma pausa durante o dia e se olhar e buscar ajuda. E algo que eu trouxe hoje novamente, que pode ser um caminho de auxílio íntimo e muito acolhedor, é o Reiki. Então, eu vou fazer esse mês de setembro envios coletivos para todo mundo que precisar. Vou falar mais no final. E é uma prática integrativa que auxilia à distância, que auxilia de forma presencial, que já tem comprovação científica e auxilia muito. E também aqui em Rio Preto, a gente tem os atendimentos em clínicas de psicologia que oferecem o atendimento gratuito com alunos que estão na finalização do curso, com supervisão dos professores, casas assistenciais que oferecem vários tipos de ajuda, oração, uma conversa. Então, eu deixo aqui o meu chamado, por favor, entre em contato com pessoas e lugares que podem te auxiliar, independente de qual seja o seu nível de auxílio, a sua necessidade de ajuda. E eu já deixo aqui o meu contato pelo Instagram. Eu estarei à disposição para quem precisar nesse sentido também, que eu posso encaminhar pessoas. Eu já auxiliei diversas pessoas que estavam com ideação e me escreveram, na hora eu liguei. Porque é assim que a gente tem que fazer. Pessoas que estão nesse sentido não tem como esperar. Então, eu já passei orientações pelo WhatsApp, por ligação, e graças a Deus tudo ficou bem. Então, eu sempre me coloco à disposição nesse sentido. E aí, como o Reiki pode auxiliar, tá? Ele, principalmente, pode auxiliar de maneira preventiva. Então, quando o praticante faz a formação, né, a pessoa tem o curso, ela é orientada a fazer a autoaplicação sempre. E essa autoaplicação faz com que aquele praticante evite muitas questões de saúde que possam surgir. Eu vou dar um exemplo que acontece diariamente. Eu faço a minha filha dormir e eu sempre iniciei um hábito de colocar a minha mão na barriga da minha filha, porque é um ponto importante para receber reiki, né? E às vezes na cabeça. Ela tem esse hábito, ela automaticamente pega a minha mão e coloca em cima. Então, todas as noites eu faço um pouco de reiki na minha filha. Ela tem 11 anos, ela nunca tomou antibiótico. Ela fica doente 1, 2 dias, ela se recupera de forma rápida. Então, quando a gente tem a possibilidade de entrar em contato com o reiki e passar por sessões, quando for possível, com certeza vai prevenir uma série de questões que a pessoa poderia desenvolver. E essas questões são, inclusive, sentimentais, emocionais, auxilia muito em ansiedade, auxilia muito em questões de depressão, questões de sono. Então, é muito importante que a gente possa passar por esse tipo de atendimento, inclusive casas
voluntárias aqui em Rio Preto oferecem um tratamento com reiki de forma totalmente voluntária e auxilia demais, Carol. Então, o reiki, ele traz um aprendizado para gente que o nosso corpo precisa estar equilibrado como se fosse um carro. Um carro tem 4 pneus, um carro usual, né? Tô falando um automóvel. Um pneu refere-se à nossa alimentação. O outro, atividade física. O outro, sono reparador. E o quarto, pensamentos, sentimentos e ações. Como estão os nossos pensamentos, como estão as nossas emoções, como são as nossas ações. Se a gente tiver um equilíbrio em relação a isso na nossa vida, o nosso corpo, com o auxílio do reiki, produz, a gente pode dizer, medicamentos naturais. Tá? Então, a gente não precisa de acesso à medicação alopática se a gente estiver em equilíbrio com tudo isso sendo realizado e utilizando o reiki diariamente de forma preventiva. Se a pessoa que não é reikiana também fizer o equilíbrio dessas 4 peculiaridades que funcionam como se fosse um pneu do nosso carro, do nosso corpo, a pessoa também vai ficar em equilíbrio. Então, o que eu sempre trago aqui, que a gente precisa buscar estar bem em relação à nossa saúde física, é porque isso vai repercutir na nossa saúde emocional, na nossa saúde mental, de forma, assim, direta. Ô, doutora, eu ia só te perguntar, desculpa te interromper, se eu preciso acreditar no reiki para ele dar certo para mim. Ótimo você ter trazido isso, porque era o próximo tópico que eu ia trazer, Carol. Quando iniciou a pandemia, eu fiquei um tempo sem atender e aquilo me trouxe uma certa preocupação. Uma certa preocupação não, eu fiquei muito preocupada. Tanto com as pessoas que eu atendia, como a população mundial. E aí eu tive o seguinte movimento. Eu comecei a entrar em contato com as pessoas, me colocar à disposição e falar que eu iria iniciar envio de reiki coletivo. Quem tivesse interesse era para mandar nome, endereço, data de nascimento, que eu ia começar a fazer o envio. Eu recebi envio de várias pessoas e eu não dizia as datas que eu ia enviar. Simplesmente surgia aquela possibilidade naquele dia, eu fazia os envios, tá? E foi tão incrível, porque a maioria das pessoas, no dia que eu falava, ontem enviei reiki em tal horário, ela falava assim, nossa, eu senti uma melhora, então foi isso, por isso que hoje eu acordei dessa forma, mas foram muitas pessoas. Então, ninguém precisa acreditar para receber o reiki e o reiki funcionar. Ele é um método, ele não é uma religião, ele não é uma crença, ele funciona, ele tem um protocolo para ser utilizado, existem informações robustas para isso e ele funciona. Funciona até de eu falar assim. Eu penso na pessoa e falo assim, eu vou enviar o reiki, eu me conecto com aquela pessoa, eu entro na energia do reiki e eu não envio, eu não paro meia hora, 1 hora para enviar o reiki. É uma conexão rápida que eu faço de poucos minutos e a pessoa já sente um benefício. Porque tem pessoas que falam que o reiki, ele pode ser transmitido por um olhar, pela fala, porque é uma energia de amor, é uma energia de coração. Então, tudo que a pessoa precisa naquele momento, e ela pediu em qualquer situação da vida, ela pode receber com o reiki, porque o reiki é uma energia de equilíbrio. Ele vai equilibrar o que a pessoa precisa. E o que vem sendo utilizado em centros de saúde, que é algo que vem me movimentando muito, por isso que eu mudei a minha linha de pesquisa. Em janeiro, eu visitei referência em práticas integrativas e complementares em saúde, no auxílio do tratamento convencional. E eu tive a honra, o privilégio de visitar leitos de tratamentos oncológicos, pessoas que já estavam em tratamento paliativo, né? E elas pedem para receber o reiki. Então, pessoas que você entra no quarto, que você é nítido que a pessoa está com muita dor e ela começa a receber o reiki, a pessoa dorme, ela dorme com aquele relaxamento. É algo tão lindo de você assistir. E eu vi a coordenadora da psicologia desse hospital
pedindo para a equipe voluntária passar em determinados quartos, porque a pessoa precisava receber o reiki. Isso é incrível. E eu tenho vários exemplos de pessoas que eu atendo que estavam em cuidados paliativos, mas estavam bem fisicamente, sem pesar 40, 50 quilos, que é isso que acontece em tratamento oncológico. As pessoas estavam bem fisicamente e sem dor. Da equipe de cuidado paliativo não entendeu por que a pessoa não sentia dor. Porque no final, infelizmente, a pessoa tem dores extremas de morfina, de medicações muito potentes para a dor não dar conta. Então, o reiki tem essa possibilidade de trazer alívio e qualidade de vida em todos os momentos, tanto na prevenção como trazer um alívio para que a pessoa possa partir com qualidade de vida e principalmente trazendo conforto para a família, porque a família sofre muito com o sofrimento daquele ente querido. Demais, realmente. E faz toda a diferença, né, doutora? Faz. E um ouvinte está perguntando aqui como que ele faz para receber, né, esse reiki coletivo, e você disse que vai fazer uma ação esse mês. Doutora, você poderia explicar para a gente rapidamente como que vai ser? Eu vou fazer um post hoje lá no meu Instagram. A pessoa é só comentar. Se ela quiser curtir, ótimo, porque cheguem mais pessoas, mas é só comentar com o nome, data de nascimento, e pode colocar o nome de quantas pessoas quiser, que eu vou enviar até o final de setembro. Legal. Se precisar, passa o meu WhatsApp, por favor, Carol, eu estou deixando à disposição. E todos que tiverem a possibilidade, qualquer questão de saúde, pode ser beneficiado com esse envio de reiki. Combinado, doutora. Muito lindo o serviço, né, que você presta à população em um mês tão importante como é o Setembro Amarelo. A gente sabe que a importância da prevenção, né, de cuidar da saúde mental é todos os anos, mas quando os meses, as cores dos meses, na minha visão, são muito importantes, porque as pessoas têm um olhar maior. Até falando sobre o CVV, eles recebem 4.500 ligações por mês. No mês de setembro, as pessoas olham mais para isso e o número chega a quase 7.000. Então, Sim. sobe muito, Sim. porque as pessoas ficam mais preocupadas com isso. A gente espera que isso vá passando, né? Repercutindo Sim. ao longo dos outros meses e a gente consiga enxergar uma melhora na saúde mental de um modo geral. Muito obrigada por trazer esse tema aqui para a gente, como sempre foi excelente.